Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 18 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus voltou a caminhar à beira do lago, e uma grande multidão formou-se em torno dele, e ele ensinava a todos. Caminhando um pouco mais, Jesus avistou um homem chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse a ele: "Segue-me." Levi levantou-se e o seguiu. Jesus estava participando de um jantar na casa de Levi, também conhecido como Mateus. E à mesa, com ele, estavam muitos publicanos e pecadores. E também estava um grupo de judeus, da seita dos fariseus. E eles começaram a pensar nos seus corações. E perguntou aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores?" Jesus, ouvindo essas lamentações dos corações deles, disse: "Eu não vim para os sadios, mas eu vim para os doentes. Porque não são os sadios que necessitam de médicos, mas os doentes. E eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E a palavra, eu volto a repetir, não é um livro. A palavra é uma pessoa. A palavra de Deus não é um livro mudo, mas é uma palavra viva que tem o poder de acender em mim e em você o temor do Senhor e também a luz da fé. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, o apóstolo vai nos recordar que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é como uma espada de dois fios, que é capaz de penetrar até a alma, até o mais profundo de uma pessoa, fazendo a cisão entre corpo e alma. E que a palavra ilumina todos os cantos profundos de um ser humano, trazendo a si a verdade à tona. E a palavra é que tem o poder de iluminar, de resgatar e de fazer com que eu e você nos mantemos firmes no Senhor. Por isso a palavra é viva e eficaz, uma espada de dois gumes, capaz de penetrar a medula mais profunda da alma, para formar o homem e a mulher temente a Deus. Aqui está a força viva da palavra, de uma palavra que é capaz então de irromper como uma grande força, quando Deus se manifesta na vida de um homem e de uma mulher, de modo que o simples fato de conhecer intelectualmente a palavra não é suficiente. É preciso que o Senhor se manifeste. É preciso que o Senhor incendeie com seu Espírito para que esta palavra ganhe vida. E ao ganhar vida, que ela realize também a missão que o Senhor lhe indicou. Aqui está a força da palavra de Deus. Então vamos agora sentir a força da palavra de Deus na vida de um homem chamado Levi, também conhecido como Mateus. Segundo a lei, o impuro. Segundo também os judeus, um traidor, porque é um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram tidos como traidores da pátria, porque cobravam impostos para um reino estrangeiro. E segundo a lei, é um impuro. Por isso é justamente a este homem que Jesus vai se aproximar dele quando está caminhando à beira do lago. Uma multidão se forma em torno de Jesus. Ele se põe a ensinar todas as pessoas, porque a palavra de Deus é um ensinamento de Jesus para mim e para você, porque quando nós abrimos os evangelhos, é o próprio Jesus quem nos fala. É o próprio Jesus quem nos comunica a vontade do Pai. Jesus olhou para aquele homem puro. Jesus olhou para aquele traidor. E Jesus, ao olhar para aquele homem com amor, com carinho, com misericórdia, com compaixão, Jesus vai fazer o convite imperativo para a vida dele: segue-me. Na primeira leitura, duas virtudes foram ressaltadas aqui pelo autor sagrado hoje: a fidelidade de Jesus
Ele é digno de fé e também a misericórdia de Jesus. Aqui a fidelidade de Jesus, porque ele é digno de fé, então permaneçamos firmes nele, guiados por ele, porque ele é rico em misericórdia. A misericórdia de Jesus fora capaz de restaurar a vida de Levi, de transformar a vida de Levi, de tal modo que a partir deste encontro com Jesus, ele deve ter reformulado toda a sua existência, todas as suas condutas. E se antes era o dinheiro que dominava o seu espírito, que era a desonestidade que iluminava a sua vida, que pastoreava a sua vida, a partir desse momento tem um nome, é Jesus de Nazaré. E diz o nosso texto, que a partir do encontro com Jesus, a mesa de coletoria já não era mais importante. O dinheiro que ele ganhava já não era mais importante. Agora existe algo mais importante para a vida dele, um chamado, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Isso deve ter sido um acontecimento assim muito grande na vida dele, muito feliz na vida dele, porque ele resolveu então realizar um banquete em honra a Jesus, em homenagem a Jesus. E nesse banquete estão presentes outros também cobradores de impostos, publicanos e também pecadores. Às vezes, as pessoas ficam escandalizadas quando a igreja tenta dialogar com aqueles que, segundo a compreensão de cada um de nós, estão em pecado e vivem em pecado. E é interessante isso porque parece uma coisa assim diabólica. Porque às vezes, quando uma pessoa encontrou-se com Jesus, se converteu, e ela se põe a pregar e a testemunhar, quantas pessoas sentadas em nossas assembleias irá dizer, mas eu conheço o teu passado negro. Como se Deus não tivesse o poder de converter a vida das pessoas. E assim também, quantas e quantas vezes aqueles que estão no mundo dos marginalizados, no mundo dos pecadores, eu me fiz pecador com todos para levá-los para Cristo. Quantas e quantas vezes esses homens e mulheres também são difamados, caluniados, perseguidos, porque estão fazendo aquilo que Jesus fizera e recebendo também as mesmas críticas que Jesus recebera. O vosso mestre come com publicanos e pecadores. Por quê? O mestre não se senta à mesa com publicanos e pecadores. O mestre é tido como puro e ele não pode se contaminar. E assim também, muitos dos cristãos têm essa dificuldade. Muitos deles têm essa dificuldade de reconhecer que Deus veio para os pecadores e não para os justos. Isso não significa que nós tenhamos que ficar na injustiça e no pecado. Não, não é isso. Porque Deus ama o pecador e não o pecado da pessoa. Jesus então está sentado à mesa com cobradores de impostos, com os publicanos, que se chama assim, cobradores de impostos são publicanos, e pecadores. E no meio deles também, os orgulhosos e arrogantes judeus fariseus, que achavam que eles eram os puros, os únicos santos, os únicos filhos de Deus. Então agora eles começam a criticar. Criticar porque Jesus se aproximou dos publicanos e pecadores. Criticar porque Jesus se fez próximo. Jesus se fez misericórdia para eles. Então eles começam a perguntar, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Esta aí é a pergunta que muitos cristãos fazem. Por que a igreja dialoga com essa classe de pessoas? Por que a igreja defende essa classe de pessoas? Não porque a igreja quer cultivar o pecado da vida das pessoas, mas porque quer ganhar a todas para Cristo. Jesus vai ouvir essa pergunta e vai dizer, os sadios não necessitam de médicos, mas os doentes sim. Eu não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a termos um coração muito sensível de reconhecer que nós também somos pecadores. Cada um do seu modo, cada um do seu modo. E cada um de nós deveremos nos aproximar do trono da graça do Senhor para recebermos graça, misericórdia e ajuda no tempo propício. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Faltam 17 dias. Paz e bem.